Olá, eu sou a Júlia Guiar, eu sou repórter do jornal Metamorfose e eu tô aqui hoje pra gente falar um pouco sobre o plano diretor de Goiânia. A gente lançou uma matéria alguns dias atrás sobre isso, uma grande reportagem que explica o que é um plano diretor, para que ele serve, quais são os problemas estruturais desse plano diretor que foi entregue à Câmara dos Vereadores há uns 2 meses atrás. E aí ontem no caso, segunda-feira, dia 31, que hoje a gente está gravando na terça, dia 1º, teve a audiência pública, a primeira audiência pública sobre o plano diretor. E a gente estava lá, a gente cobriu, você pode conferir nos stories do Jornal Metamorfose, do Instagram, mas eu decidi vir aqui fazer um vídeo para vocês, nossos queridos leitores, ouvintes e telespectadores, porque é uma situação muito absurda. E eu acho que, às vezes, falar nos stories ou fazer um vídeo curto não é o suficiente. Então, bora lá pra gente destrinchar um pouco sobre essa situação. Bom, a primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente vai discutir o plano diretor de uma cidade é justamente que cidade a gente quer daqui a 10 anos. E para começar essa discussão, Goiânia já não discute seu plano diretor há mais de 10 anos. Então, quando a gente pensa nos problemas estruturais que existem na cidade, muitos deles são causados justamente por essa falta de planejamento, não é? Então, para que serve um plano diretor? Justamente para a gente planejar e reestruturar como a cidade vai funcionar nos próximos anos. A gente tem que levar em consideração alguns pontos muito importantes que são cada vez mais discutidos e mais urgentes nos últimos anos, né? O primeiro deles é a mudança climática. Bom, se você que vê esse vídeo e é leitor do jornal Metamorfose, provavelmente você não é uma pessoa que discorda das mudanças climáticas, não é mesmo? Existem diversas pesquisas científicas e divulgadores científicos que comprovam justamente que o aquecimento global é real. Uma coisa que é muito fácil de nós goianos percebemos a mudança climática que vem acontecendo na cidade é justamente o período de seca, que quem é goiano sabe que está ficando cada vez pior, não é mesmo? Ano passado, em 2021, a seca já foi muito mais drástica do que 2020. E provavelmente esse ano, em 2022, quando chegar agosto, setembro e outubro, os goianos vão sofrer ainda mais. Não só com a escassez de água, mas principalmente as coisas que isso geram, né? As consequências disso. Porque o clima está ficando cada vez mais seco. E a gente não está conseguindo respirar direito, a gente não está conseguindo manter as nossas hortas direito, a gente não está conseguindo manter as árvores e manter a cidade florescendo, porque quanto mais a gente desmata no interior do estado e ao redor da cidade, e até mesmo dentro da cidade, porque a gente sabe, né, que muitos parques estão sendo destruídos, muitas árvores são sempre retiradas, etc, 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 pior vai ficando o clima. A cidade vai ficando ainda mais quente, os rios vão ficando cada vez mais secos e a possibilidade de ter uma cidade que floresça é ainda menor. E quando a gente pensa em aquecimento global, mudanças climáticas, como vai ser Goiânia, Goiás, o Brasil daqui a 5 anos, a gente tem que levar em consideração formas de reverter esse avanço das mudanças climáticas. E uma delas é muito fácil. É só a gente estudar a fundo, com conhecimento técnico, como reverter isso. Não falta tecnologia, não falta estudo, não falta pessoas qualificadas na cidade de Goiânia e no estado de Goiás para fazerem isso. Muito pelo contrário. Mas por que o plano diretor de Goiânia prevê que lugares em que nascentes ainda existem possam ser destruídas para que sejam construídos novos prédios, novas construções? Isso é completamente surreal, porque a gente pensa, putz, por que a gente vai destruir uma nascente, sendo que cada dia que passa existem menos nascentes de água? Não só em Goiás, mas no mundo inteiro, né? Então parece uma questão um pouco burra, porque, não faz sentido a gente destruir a coisa que a gente mais precisa, que é água. Bom, esse é um ponto muito importante de ser levado em consideração, porque, querendo ou não, a questão climática deveria ser o ponto central da discussão do plano diretor, porque ela envolve, basicamente, vários problemas estruturais que existem na cidade, como, por exemplo, transporte público, lixo,
a forma como a gente está reutilizando os materiais recicláveis e coisas desse tipo, saneamento básico, construções populares, espaços e lotes vazios dentro da cidade. Mas no plano diretor original, eles querem expandir Goiânia para a área rural. Ou seja, eles querem ampliar a cidade quando já existem muitos lotes vazios dentro de Goiânia que não são utilizados. E isso é uma coisa até inconstitucional, porque cada propriedade, cada espaço vazio precisa cumprir uma função social. E não sou eu, Júlia, que estou falando isso, é a Constituição de 1988, que ainda por acaso está vigente, né? Não sabemos até quando, mas ela ainda está vigente. Eu acho que é muito importante a gente discutir esse tema, não só com dados e fatos, mas também construir uma discussão sobre que cidade a gente quer ver em Goiânia, qual futuro a gente quer construir. Porque se a gente não barrar isso agora, as coisas vão se transformar numa bola de neve que a gente não vai conseguir reverter depois. E assim, é muito preocupante porque o lobby imobiliário em Goiás, em Goiânia, tá vindo com tudo para poder tentar passar coisas absurdas dentro do plano diretor. E aí a gente volta para a audiência pública, que nós estávamos lá. E eu vou te contar, querido telespectador, o que aconteceu nessa audiência pública que durou das 9 da manhã até o meio-dia, de segunda-feira, no dia 31 de janeiro. Vários técnicos e pessoas capacitadas, estudiosos, falaram contra o plano diretor. Mas quando essas pessoas estavam falando, o lobby imobiliário, que era bem nítido quem eram essas pessoas, porque eram todos homens brancos, de roupas extremamente caras e com aquela cara que a gente sabe de quem é burguês, começavam a gritar fake news, é mentira, para todos os fatos que são verdade. E aí quando as pessoas que são a favor do plano diretor falavam, todo mundo escutava, porque democracia é assim, a gente escuta as pessoas e debate, né? Mas o lado de lá não quer debater com a gente, o lado de lá quer impor a narrativa deles. E isso é um problema muito sério, porque não dá mais pra gente lidar com as coisas e com as situações que prejudicam milhares de pessoas, e nesse caso, mais de 1,5 milhão de pessoas, que é a quantidade de gente que mora em Goiânia, sem fazer um posicionamento firme, concreto, embasado em dados e fatos da nossa narrativa. Porque o que eles estão dizendo, além de ser prejudicial, é mentira, entende? Eles querem dizer que eles respeitam o Código Florestal do Estado, mas é mentira, entendeu? Eles não respeitam o Código Florestal da cidade. Eles não respeitam o meio ambiente. Eles não querem uma cidade mais sustentável, mais ecológica, um progresso sustentável. Porque eles não acham que isso vai dar dinheiro para eles, entende? Só que até isso é completamente contraditório, porque a gente não tem como ter um avanço econômico se a gente não tiver um avanço sustentável. Não dá mais pra gente ignorar os problemas estruturais da cidade de Goiânia. Não tem como a gente ignorar isso. Porque se a gente olha para os dados, a gente percebe o que é verdade e o que não é verdade. E aí, vamos fazer aqui um tipo de tentativa de pensar numa cidade um pouco melhor. Imagina você que mora na zona noroeste da cidade, que mora ali pro lado do Parque Ateneu, que mora ali para as periferias mais distantes da cidade de Goiânia. Imagina se no seu bairro tivesse saneamento básico de qualidade. Se a gente conseguisse reutilizar as águas da chuva para poder lavar roupa, por exemplo, para poder lavar prato, sabe? Se a gente conseguisse melhorar a água que a gente usa para poder ela se transformar numa água limpa e ser jogada de novo nos rios que existem que cortam a cidade. Imagina a diferença que isso não ia fazer para a quantidade de água que a gente pode consumir. Agora imagina você se a gente tivesse um aterro sanitário que se preocupasse em fazer compostagem. Imagina se a prefeitura lançasse um programa de política pública em que todo mundo tivesse um baldinho para poder usar a compostagem em casa e esse baldinho com os dejetos orgânicos fosse levado para um lugar de compostagem natural e coletivo, de graça. Imagina a quantidade de adubo que a gente não ia ter para poder reflorestar a cidade inteira, o interior, e ainda
vender isso, porque ia ser muito composto orgânico. Imagina qual a diferença ambiental que isso ia fazer na cidade a longo prazo. Imagina se a gente apoiasse movimentos de catadores recicláveis, desse condição financeira para eles separarem ainda mais o lixo, construírem coisas a partir do lixo reciclável, igual se fazia um tempo atrás, com feiras e com lojas que só vendiam coisas relacionadas a produtos que eram feitos com material reciclável, por exemplo. Imagina a quantidade de emprego, renda que a gente não ia gerar na cidade. Isso também é uma coisa muito fácil de ser implementada, inclusive já foi implementado em Goiânia há uns anos atrás. Só que acabou. E a gente sabe por que isso não é prioridade do prefeito Rogério Cruz, que inclusive é aliado de Jair Bolsonaro. Vale muito a pena pontuar essa questão, porque às vezes a gente acha que ele não é, mas ele é sim. E aí, agora isso é um ponto muito pequeno, porque falar de lixo já é uma coisa extremamente revolucionária, porque assim, a gente mudando a forma como a gente dejeta o nosso lixo, a gente muda muita coisa. Agora imagina se a gente tivesse ciclovia e ciclofaixa na cidade inteira. Imagina se a gente tivesse inclusive incentivo para as pessoas usarem mais bicicletas, patins, skates. Por que não? Na cidade inteira, como veículo de locomoção. Imagina se os nossos ônibus e os nossos transportes coletivos usassem combustíveis renováveis. Imagine, inclusive, se esses transportes fossem públicos de verdade, não é mesmo? Agora, vamos fazer uma tentativa de imaginar que todos os lotes vazios no centro de Goiânia fossem usados para a construção de casas populares. Existe um dado que diz que existem mais lotes vazios em Goiânia do que gente sem casa. Ou seja, a gente poderia resolver o problema de pessoas sem casa em Goiânia. A gente poderia resolver o problema de ocupações populares, onde tem milhares de famílias, como a gente já mostrou no Jornal Metamorfose diversas vezes, inclusive em vídeos passados que vocês podem ver aqui linkado em algum lugar desse vídeo, que estão vivendo embaixo de lonas, que não tem saneamento básico, que não tem camas, que não tem condições mínimas de dignidade de vida mesmo para viver. Imagina se as pessoas estivessem em casa. Não soa tão absurdo, não é mesmo? Soa o mínimo. Mas por que isso não está no plano diretor? Por que no plano diretor esses espaços vazios vão ser usados para serem construídos arranha-céus gigantescos no centro da cidade? Detalhe, sem pagar imposto por isso. Outro detalhe, foi dito isso pelo lobby imobiliário na audiência pública sem vergonha alguma. Teve gente que chegou lá falando que a gente tem que transformar Goiânia numa Nova York, sem entender que Nova York tem milhares de problemas estruturais. Poxa, não é muito difícil a gente parar e analisar a realidade tal como ela é. Só que, querido leitor, ouvinte e telespectador, a gente precisa criar condições de ter um discurso e um debate justo sobre esse tema. Porque isso vai impactar não só a vida dos mais ricos, que, lógico, vão ficar ainda mais ricos com esse plano diretor, se ele passar do jeito que ele tá, mas a gente precisa pensar numa cidade mais justa, mais ecológica e mais sustentável. Confere lá nossa reportagem para você entender um pouco melhor quais são os pontos negativos desse plano diretor, qual é o contraponto disso tudo, porque a gente deu esse dado tão bem. E confere a nossa cobertura no nosso Instagram, porque a gente fez a cobertura ao vivo da audiência pública. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de inscrever no nosso canal e também assinar o sininho que está aqui embaixo para você receber todos os vídeos novos aqui do canal do Jornal Metamorfose. Não se esqueça de apoiar nossa campanha de financiamento coletivo lá no benfeitoria.com/apoiojm. Também confira as nossas redes sociais, no Instagram, @Jornal Metamorfose, no Twitter, @ometamorfose, e aqui no YouTube, é lógico. Confira os nossos outros vídeos. Até mais e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!